Touro, seja muito bem-vindo ao canal. Se esse vídeo chegou até você, é porque a espiritualidade tem uma mensagem muito importante para te entregar. Lembrando que essa é uma mensagem atemporal, serve para os próximos dias, a partir do momento que você achar esse vídeo, né? É uma leitura também intuitiva e coletiva. Então, pegue somente aquilo que fizer sentido para você. O que não fizer sentido, entrega para o universo. Então, vamos lá, tarô. O que as pessoas de Touro precisam saber neste momento, precisa compreender neste momento hoje? O que os taurinos, taurinas, precisam saber, precisa compreender sobre este momento da vida delas hoje? Muito boa sorte. Cavaleiro de Paus. Rainha de Espadas. 3 de copas. Olha, muito interessante. E na casa de corte, 2 de espadas. Touro, então vamos entender a sua leitura, porque as cartas que saíram falam exatamente de um momento em que muita coisa pode começar a mudar, né, por conta do 2 de copas aqui na casa de corte, na atmosfera. Mas essa mudança, ela não vem só de destino, ela vem principalmente de uma decisão. E antes mesmo de eu começar a olhar o restante da leitura, dá para sentir que existe aqui, né, uma energia de dúvida, de divisão interna, de querer seguir em frente, mas ao mesmo tempo ainda está travado entre uma coisa ou outra, né? Porque o 2 de espadas, ele fala muito isso. O 2 de espadas, ele fala desse momento que eu sinto que você, Touro, já entendeu que precisa decidir. Só que ainda existe um conflito interno. E esse conflito não é falta de capacidade, não é falta de inteligência, não é falta de percepção. Na verdade, o que eu vejo muito mais é uma pessoa que já percebeu o que precisa ser feito, mas que talvez ainda esteja adiando, sabe? Adiando o movimento, porque sabe que quando decidir de verdade, algumas coisas não vão continuar como estavam. O 2 de espadas, ele fala muito desse mental dividido. É como se uma parte sua, Touro, dissesse, vai, a hora é agora, chega de esperar. E outra parte dissesse, mas e se eu estiver fazendo a coisa errada? E se eu estiver fazendo a escolha errada? Só que essa carta aqui também me passa uma coisa muito importante. O problema não é falta da resposta. O problema é a resistência em assumir a resposta que você já tem dentro de você. Porque para alguns taurinos isso pode falar de trabalho, para outros pode falar de vida amorosa. Aí você sempre vai adaptar ao momento que você está vivendo agora, tá? Para outros também pode falar de uma postura, de rotina, de direção, de algo que você precisa cortar, mudar, se reposicionar ou finalmente escolher. Então, a energia de corte, né, a energia do 2 de espadas, já abre essa leitura dizendo: Touro está diante de um portal de decisão. E o cavaleiro de paus aqui, né, o cavaleiro de paus, ele traz o que para mim? Mudança, impulso de mudança. E quando eu olho para o cavaleiro de paus, o que eu vejo? Eu vejo exatamente a energia de ação chegando. Porque o cavaleiro de paus não é uma carta passiva, pelo contrário, ele não é aquela energia que fica pensando durante 6 meses, protelando, sabe? Não, ele não é essa energia. O cavaleiro de paus aqui, ele também não fica fazendo aquela planilha emocional, convocando uma reunião interna, sabe? Abrindo debate no condomínio da mente, não. Ele vai. Ele sente o chamado, ele se movimenta e ele vai. E eu sinto que para muitos de vocês, Touro, existe uma vontade muito forte de mudar alguma área, né? Pode ser um projeto, pode ser uma decisão profissional,
pode ser uma conversa que precisa acontecer, pode ser sair de uma situação pode ser sair de uma situação que já ficou pequena para você, né? Pode ser parar de aceitar menos do que você sabe que você merece, porque o Cavaleiro de Paus, ele tem uma autoestima muito boa. Então, ele confia nele, né? Ele confia no que ele quer. E o Cavaleiro de Paus aqui tá te pedindo o quê? Ele traz coragem, tá te pedindo coragem, entusiasmo, ele trazendo isso pra sua vida. É impulso, é desejo de viver, desejo de conquista, sabe? Desejo de sair do lugar. Ele não quer mais, é que eu sinto que muitos taurinos, né? Porque quando o Cavaleiro de Paus aparece, é que você não quer mais ficar parado numa realidade que já não preenche a sua alma, que está apertando a sua alma, né? E o que eu acho muito interessante é porque essa leitura, ela não está mostrando touro fraco, não. Ela mostra touro, algumas pessoas de touro incomodada com a própria estagnação, sabe? E isso muda tudo, porque quando a pessoa começa a se incomodar de verdade, ela já está energeticamente mais perto da mudança. E a Rainha de Espadas aqui, ela fala de agir com lucidez. Porque a Rainha de Espadas, ela vem aqui, ela vem para essa leitura, e a leitura fica muito bonita com ela, porque ela tá falando, não basta só agir por impulso, não basta só agir na coragem, não basta só querer mudar, é preciso ter clareza. A Rainha de Espadas, para mim, aqui, ela não fala de frieza no sentido ruim, ela fala de lucidez emocional. Ela fala de você enxergar a verdade sem enfeitar. Ela fala de parar de romantizar aquilo que já mostrou o que é, né? Então não romantize aqui, enxergue a verdade como ela é. Então, o que eu vejo é assim, o Cavaleiro de Paus quer ir, né? O Cavaleiro de Paus, ele quer agir, quer viver, quer fazer, quer acontecer. Mas a Rainha de Espadas entra dizendo, vá, mas vá com consciência, vá sem se sabotar, sem repetir padrão, vá sem confundir o impulso com precipitação. Porque uma coisa, touro, é agir com coragem. Outra coisa é agir sem discernimento. E a leitura de vocês aqui não está pedindo isso. Está pedindo uma mistura muito poderosa de coragem com inteligência. E eu até diria que essa é a grande chave dessa leitura para você, touro. Porque não é hora de ficar paralisado, mas também não é hora de agir de qualquer jeito. Sabe? É como se a espiritualidade, as cartas dissessem, decida, vá, mova, mas faça isso sabendo exatamente por que está fazendo. Faça isso usando a sua inteligência. Aqui tem um detalhe que eu acho muito forte, porque esse Cavaleiro de Paus está dando as costas para a Rainha de Espadas. E isso pode mostrar algumas coisas. Para muitos taurinos aqui, pode ser que exista uma tendência de querer agir só pela vontade, só pela ansiedade de resolver logo, né? Ou só pela sede de sair da situação atual. E a Rainha de Espadas, ela aparece como um alerta. Não abandone a sua clareza, não abandone a sua inteligência, não abandone a sua percepção. Para outros, o que eu vejo é o contrário. Eu sempre falo, adapte ao momento que você está vivendo. Para outros, eu vejo também que pode ser que a Rainha de Espadas represente um excesso de racionalização que já durou demais. A pessoa pensou tanto, analisou tanto, segurou tanto, tentou controlar tanto, que agora a alma está pedindo movimento. Então essa leitura, ela pede equilíbrio entre duas forças. Nem só a razão a ponto de congelar a vida, e nem só o impulso a ponto de bagunçar o que poderia ser construído com mais consciência. É como se touro precisasse unir fogo e ar, desejo e clareza, coragem e inteligência, movimento e direção.
porque quando essas duas energias se alinham, né, o resultado é muito, muito, muito favorável. E o 3 de copas aqui, ele tá na finalização da leitura, né? Ele vem falando o quê? De celebração, alívio, reencontro com leveza. E o resultado dessa leitura com essa carta, né, com ela na finalização, eu adoro quando ela sai nesse tipo de tiragem, porque depois de uma energia de dúvida, depois de um movimento de ação consciente, a carta final aqui não é peso, não é perda, não é luto, não é um fechamento duro, é uma celebração. O 3 de copas, ele mostra alegria, reencontro, contentamento, satisfação emocional, sensação de ainda bem que eu fui. Então o que eu sinto é que para muitos de vocês existe uma energia muito bonita de recompensa emocional, depois de uma escolha importante. Vou beber uma aguinha aqui. Então, voltando aqui, né? E essa recompensa pode vir de várias formas. Ela pode vir de um alívio por finalmente ter tomado uma decisão, uma situação que começa a fluir melhor, uma boa notícia, um convite, uma reconciliação com a própria felicidade. Pode ser também um projeto que começa a dar sinais positivos, ou até mesmo uma fase mais leve depois de um período tenso, sabe? Um período tenso, principalmente mental. E o mais forte para mim nessa leitura não é nem o evento em si, é o que você sente depois, é o momento emocional voltando a respirar. Porque o 3 de copas tem muito essa energia de agora faz sentido, agora eu consigo sorrir de novo, agora eu sinto que eu saí daquele lugar interno pesado. Então essa leitura termina muito melhor do que começa, e isso é lindo, muito lindo. E se eu tivesse que resumir, Touro, a sua jornada nessa tiragem, eu resumiria assim. Primeiro, existe uma decisão a ser tomada, né? Existe uma decisão. Depois vem uma vontade forte de agir. Em seguida, aparece a necessidade de agir com consciência. E por fim, essa escolha tende a levar um resultado de maior leveza, alegria e satisfação. Então o recado da espiritualidade não é só vai, também não é só pensa. O recado é: escolha com maturidade e depois siga com coragem, porque existe algo muito bonito esperando do outro lado dessa decisão que você já tomou, que eu sinto que, né, que você já tomou. E trazendo essa leitura para duas áreas que para mim saiu aqui, que é o amor e o lado profissional. No amor, para muitos taurinos aqui, isso pode falar de vida, isso fala de vida amorosa, sim, né? Porque pode mostrar alguém saindo de uma decisão, tomando uma atitude, colocando limites claros, falando com mais sinceridade, ou até escolhendo viver uma conexão que faça mais sentido emocionalmente. Porque o 3 de copas, ele pode trazer reencontros, aproximação, um convite, conversa leve, um clima mais gostoso, até um momento de comemoração a dois, ou um momento de comemoração com outras pessoas, porque o 3 de copas ele fala, né, de casamento, de noivado, e também fala de comemoração em grupos, né, com amigos, com família. Mas eu não vejo aqui uma energia de amor confuso. Eu vejo muito mais uma energia de alguém que precisa sair da dúvida para viver algo com mais verdade. E trazendo isso agora para o trabalho, para a vida material, no campo profissional, essa leitura ela é muito forte. Pode mostrar Touro pensando em tomar uma decisão importante, se posicionar, se lançar em algo novo, para parar de ficar esperando o momento perfeito e começar a agir com mais confiança. Porque a rainha de espadas aqui ela fala de estratégia,
né? O cavaleiro de paus fala de iniciativa. E o 3 de copas traz resultados positivos, reconhecimento, parceria, convite, network, aquela sensação de realização por ter finalmente tirado um plano do papel. Então, para muitos de vocês, Touro, isso aqui pode ser muito um trabalho, um projeto, mudança de postura mesmo, decisão profissional, decisão sobre o rumo. Mas aqui a decisão vai ser feita. E no lado emocional, no lado espiritual, espiritualmente eu vejo que essa leitura é como um chamado para você parar de viver em dúvida, sabe? Parar de viver dividido por dentro. Porque quando a mente quer uma coisa e a alma quer outra, a energia da gente trava. Então, 2 de espadas aqui mostra essa divisão. O cavaleiro de paus mostra a alma querendo movimento. A rainha de espadas aqui mostra consciência entrando para organizar tudo isso. E o 3 de copas mostra a energia se harmonizando. Então aqui tem cura, tem uma cura que não vem de ficar parado, vem de ouvir com honestidade e depois se respeitar na prática, né? E trazendo para a previsão dessa leitura dentro desse contexto, desses próximos 7 dias, eu diria o seguinte, Touro. Existe uma tendência, Touro, muito positiva de que ao longo desse ciclo de 7 dias, vocês comecem a sair de um período de estagnação mental para um período de mais movimento e mais leveza. Eu vejo essa decisão sendo tomada, posicionamento acontecendo e como consequência uma energia de abertura emocional muito maior. Para alguns de vocês, isso pode trazer, como eu falei anteriormente, um convite, um reencontro, comemoração, uma notícia boa, né? Melhorar uma situação que estava emperrada, ou até um começo mais feliz numa área em que antes existia muita dúvida. Mas a previsão aqui está condicionada a uma chave. Presta muita atenção nisso. Não permaneça em cima do muro por tempo demais, porque as cartas mostram um resultado bom. Sim, mostra, mas o resultado é vindo depois de um posicionamento. Então, o que eu sinto é que quando você, Touro, decidir de verdade, a energia muda. A energia flui, vai fluir com mais facilidade. Então, Touro, a mensagem que eu sinto aqui para vocês é muito clara. Existe uma decisão importante pedindo espaço na sua vida. Essa decisão pode ser exatamente o ponto de virada de uma fase. As cartas, elas mostram que quando você sai da dúvida, age com coragem e usa a inteligência emocional e mental, o resultado tende a ser muito mais leve, mais feliz e mais satisfatório. Então, não subestime sua força, Touro. Não subestime a força de escolha feita no momento certo. Porque, às vezes, o que está faltando para a vida andar não é milagre, e sim posicionamento. E se essa leitura fez sentido para você, me conte aqui nos comentários o que mais ressoou. E se alguma parte não ressoou, você também pode comentar aqui. Porque como essa é uma leitura coletiva, nem tudo vai falar com todo mundo da mesma forma. Se inscreva no canal para acompanhar as próximas leituras, ative o sininho, porque eu sempre trago mensagens intuitivas e coletivas para quem gosta de usar o tarô como ferramenta de clareza, direcionamento e autoconhecimento. Eu vou ficando por aqui, um beijo, fique bem e até o próximo vídeo.